Atos, capítulo 8, vamos ler os versos 25 ao 40, e diz assim a palavra do Senhor Deus. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Oremos. Pai celestial, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter agora. Nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Esta é a nossa passagem, mas nós encontramos o título da nossa passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a segunda metade do versículo 5, que diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O título é A Obra de um Evangelista. Nós vemos então, Filipe era um evangelista. Na passagem nós vamos ver exemplificado a obra de um evangelista, mas Filipe era um evangelista. Eu lembro que eu estava na faculdade, meu segundo ano da faculdade, cursando desenho gráfico, e eu li esta passagem: faze a obra de um evangelista. E eu perguntei para Deus: como que isto se aplica a mim, um aluno de desenho gráfico? Eu também estava lendo em Isaías, e eu li em Isaías: a quem enviarei? Deus não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei para Deus: como que faz a obra de um evangelista se aplica a mim, um aluno de desenho gráfico? Deus não respondeu. Simplesmente mostrou para mim Isaías 6:8. A quem enviarei? O que eu fiz? Eu estava sozinho no corredor. Aquela manhã eu levantei minha mão e falei: eis-me aqui, envia-me a mim.
Então eu estava conversando com o Rômulo, umas 2 semanas atrás, e eu falei, eu não sou hoje o pastor de nenhuma igreja. O pastor Warson hoje, que é o pastor da igreja, ele que está realmente à frente, nós começamos em equipe, e agora nós passamos o bastão, e ele que está correndo, e eu estou agora junto com ele, só que eu estou liderando pelo exemplo. Então, pelo meu exemplo, as pessoas estão aprendendo como servir, mas... Então, hoje, eu não sou mais o pastor de nenhuma igreja. Eu não sou político de nenhum partido. E eu também não sou empregado de nenhuma empresa. Na Trintariana, o trabalho que eu faço, eu sou um dos diretores, mas os diretores são todos voluntários. Eu não recebo R$1 pelo meu trabalho lá na Trintariana. É um trabalho voluntário. Então, conversando com o pastor Rômulo, falou, o que você é então? Sabe o que eu sou, Rômulo? Pastor Rômulo, eu sou um evangelista. Porque se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar o termo missionário. O que você encontra é evangelista. O versículo que Deus me usou para me chamar para o ministério é faze a obra de um evangelista. Agora, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma grande missão, a grande comissão. Então, nesse sentido, sou um missionário embaixo da grande comissão. Então, não é a minha missão, é a missão dele. Estou na missão do Senhor Jesus Cristo, então eu sou um missionário. Mas, na sociedade bíblica, nós temos uma missão. A nossa missão é uma cópia da Bíblia fiel para cada pessoa. E nós vemos na passagem que nós acabamos de ler, um eunuco que tinha, uma pessoa que tinha a sua cópia da Bíblia. Isso é maravilhoso. Só que nós temos um propósito principal que vai além da missão, que é a glória de Deus e a salvação dos homens. Então, a glória de Deus, tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não importa o que você faz na vida, desde que você faça para o Senhor. Então, não importa o que você faz, se você faz para o Senhor, passa a ter valor. Um copo de água dado, não é em vão se é dado no nome do Senhor. Então, o que você fizer, se você fizer para o Senhor, vai fazer sentido, porque não é por que eu estou fazendo isso, é para quem eu estou fazendo isso para o Senhor. Opa! Para o crente de verdade, de repente vai fazer sentido. Eu estou fazendo esse cafezinho, mas estou fazendo para o Senhor, então vou fazer o meu melhor. Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós fazemos com mais amor, com mais capricho, realmente faz sentido. Por que eu estou fazendo aqui isso? Que não é por quê, é para quem. Então, nosso propósito principal é a glória de Deus e a salvação dos homens. E nós vemos aqui, então, nessa passagem, alguém que tinha a sua cópia da palavra de Deus, a missão cumprida, mas o propósito principal precisava ser alcançado ainda. Porque tem uma característica muito importante da palavra de Deus que está sendo ignorada em nossos dias. As sociedades bíblicas, as editoras, estão querendo edições da Bíblia fáceis de ler e estão ignorando uma coisa, um aspecto muito importante da palavra de Deus, que é, ela precisa ser ensinada. Há pontos difíceis de entender. Nós lemos em Esdras e Neemias, metade do dia leram a Bíblia e metade do dia fizeram conhecido o seu sentido. O eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. Então a palavra de Deus precisa ser ensinada. Mas qual é então a minha missão? A minha missão é de ser um comunicador eficaz da palavra de Deus e ser um cumpridor
eficaz da vontade de Deus. Isso a gente não alcança em um só dia, é uma vida, é o nosso alvo. Às vezes falhamos, sim, mas precisamos ter o nosso alvo. E esse alvo é realizado na dependência do Senhor. Porque na nossa dependência nós vamos falhar. E isso não é para ser feito na nossa força, é para ser feito na força do Senhor. Por que a palavra eficaz e não eficiente? Eficiência é fazer uma coisa realmente com a menor perda possível. Então, nós vemos quando Davi foi levar a arca, quis levar a arca de volta para Jerusalém, ele buscou ser eficiente. Coloque aquela arca num carro novo com os bois e leva para Jerusalém, rapidinho vai chegar lá. Então colocaram a arca num carro novo, começaram a levar a arca, aí deu uma cambaleada e o rapaz encostou na arca e morreu. Ele foi eficiente, mas ele não foi eficaz. Tiveram que colocar a arca na casa de um senhor, até que passado um tempo, e ele viu que Deus estava abençoando, aí ele tomou coragem, e aí ele fez a obra de Deus da maneira de Deus. E aí sim, conduziram a arca para Jerusalém, sendo levado nos ombros dos sacerdotes como Deus queria. Aí sim fizeram a obra de Deus de uma forma eficaz. Então nós vemos que a obra de Deus precisa ser feita de uma forma eficaz e a própria comunicação precisa ser feita de uma forma eficaz. No nosso próprio lar estamos aprendendo comunicação eficaz começa com escutar, porque comunicação é uma via de duas mãos. Então, se um fala, o outro precisa ouvir. Comunicação eficaz começa com ouvir. E nós vamos ver exemplificado isso aqui na nossa passagem. Então, entrando aqui, nós vemos o exemplo de Filipe. Nós vemos aqui o exemplo de Filipe, um comunicador eficaz e um cumpridor eficaz da palavra de Deus. Primeiramente, nós vemos que Filipe foi obediente. Nós vemos então no próximo slide que Filipe foi obediente. Olha comigo no verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele estava numa cidade fazendo uma grande obra e Deus fala: levanta-te e vai para uma estrada deserta. Não fazia sentido. Eu estou aqui fazendo uma grande obra e Deus quer que eu saia e vá para um lugar deserto. Nós estávamos lá em Ingá, terminando a obra, até tinha já chamado um pastor, e eu lembro pregando aquela mensagem, aquela manhã, domingo de manhã, em Êxodo 6:3, e depois foi para minha esposa: eu gostaria de pregar isso para mais pessoas. E Deus nos mandou para onde? Lá para Guacuri, divisa São Paulo com Diadema, e nós chegamos lá, e éramos nossa família, e no primeiro culto chegou mais uma pessoa. Eu falei: uau, mas eu vou ser obediente. Aquela pessoa estava orando por uma igreja. Nós vemos então, a primeira coisa, Filipe foi obediente. O Filipe foi obediente à voz do Senhor. O Espírito Santo falou: levanta-te e vai, e ele foi. Então a primeira coisa que nós vemos é que Filipe foi obediente. A segunda coisa que nós vemos é que quando Filipe chegou lá, ele foi sensível.
ele viu o eunuco e disse assim, no verso 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele foi sensível à direção do Espírito Santo. Primeiro ele foi obediente, e quando ele chegou lá, ele foi sensível. Quando o Espírito Santo falou: chega-te até aquele homem, ele foi sensível. E nós vemos no verso 30 uma coisa muito importante: ele foi proativo. Verso 30 diz: e correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Nós vamos ver três coisas importantes desse versículo. A primeira coisa que nós vemos é que ele foi proativo, ele foi obediente, ele foi sensível e ele foi proativo. Assim que o Espírito falou: vai, ele correu, ele foi proativo e correu até aquele homem. E quando ele chegou lá, o que ele fez? 67. Como assim? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer nada. Ele fez nada. Como assim? Ele apenas ouviu. Nós vemos aqui que ele foi correndo e chegou lá e só ouviu. Não abriu a sua boca, não chegou correndo lá com um folheto na mão, ele simplesmente ouviu. Nós vemos aqui então que Filipe genuinamente se interessou por esse homem. Se nós vamos influenciar pessoas, se nós vamos alcançar pessoas, nós precisamos genuinamente nos interessarmos nelas. Ele genuinamente se interessou, ele ouviu. Lembra que eu falei? Comunicação eficaz começa com... Alguns estavam ouvindo. Comunicação eficaz começa com ouvir. Ele ouviu, falou nada, só ouviu. E olha só, quando ele abriu a sua boca, foi para fazer uma pergunta. Ele genuinamente se importou. Ele se interessou e ele se importou. Ele perguntou: entendes tu o que lês? Ele foi genuíno. O que nós estamos precisando hoje são de pessoas genuínas. O que nós precisamos ser é genuínos. Porque a maioria das pessoas, quando está conversando com a outra, não vê a hora da pessoa fechar sua boca para ela contar a sua história, que é mais impressionante, cujo peixe é maior, cujo carro é melhor, cujo valor é maior. Só quer que o outro cale a boca para ele contar a história dele. Eu peguei um peixe, eu peguei um peixão. Ouça, se interage, faça perguntas relacionadas àquilo que a pessoa falou, e assim você vai continuar a conversa. E nós vemos que ele chegou até o nível dele, ele ouviu e ele perguntou, e então quando ele abriu a sua boca, nós vemos no verso 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então nós vemos duas coisas. Ele chegou aonde ele estava, chegou ao nível dele, chegou à pergunta dele, à dúvida dele, e começando dali, ele anunciou a Jesus. A sua perspectiva foi inteiramente cristocêntrica, sim. Foi para apontá-lo para Jesus. Foi para mostrar quem era o Cristo.
Nós precisamos apontar as pessoas para Jesus, não para nós mesmos. Precisamos apontá-las para Jesus. Não há igreja alguma que salva. Eu estava em Recife, peguei um táxi, eu estava conversando com um taxista, e eu falei para ele: se hoje à noite o senhor for para São Paulo, ficar comigo na minha igreja o resto da sua vida, o senhor não vai para o céu. Porque não há igreja alguma que conduz pessoas para o céu. Porque a igreja é o quê? São pessoas. Não são as pessoas, não é o colegiado que conduz as pessoas ao céu. É uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem veio a este mundo com um propósito. Minha baixinha Dani, quando a gente estava, eu posso chamar Dani de baixinho, o Rafa já não posso mais chamar de baixinho, mas a Dani eu posso. Eu estava na noite de Natal, chegamos em casa e a minha baixinha Dani falou: pai, Jesus veio para morrer, né? Ele veio com propósito. Ele veio com propósito para morrer pelos nossos pecados. Ele estava naquela cruz, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Estava pregando na quarta passada: o pior da pena por um crime é a pena da morte. Jesus pagou o pior das penas, a pena da morte, pelos nossos pecados, não pelos seus. 2 salteadores ao lado dele, um zombando, tentando, e o outro olhando para ele disse: lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos que o Senhor Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele tem autoridade de perdoar os pecados, todos. Ele tem a autoridade de perdoar. Ele próprio pagou o preço, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo e vivo para todo sempre. Quando nós morrermos, se nós confiamos nele, nós vamos estar com Ele. Nós vemos em Cristo uma coisa muito interessante. Nós vemos que Ele é a nossa linha de chegada, mas Ele também é a nossa linha de partida. Ele é o nosso Criador, nele foram criadas todas as coisas. Ele não nos criou para nós vivermos sem Ele. O ser humano não foi criado para viver independentemente de Deus. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Nós somos vida. Vida requer água. Se você pega uma sementinha, pega um feijãozinho, você planta aquele feijãozinho precisa de água. A Dani, esse ano, usar de novo como exemplo, ela plantou o seu feijãozinho, plantou na terra, o feijãozinho cresceu e o feijãozinho produziu fruto. O feijãozinho que nasceu foi até maior do que ela plantou, mas ela ficou tão feliz. Alguma coisa aconteceu, no segundo pezinho a gente não regou como deveria e ele nasceu miudinho, menor do que o que ela plantou. Então nós aprendemos que quando você planta, você precisa regar. Esse é o habitar em Cristo. O ser humano não foi criado para viver sem Deus. O pecado é que nos separa de Deus. Nós morremos espiritualmente. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, pecadores, reconhecer que Jesus é Salvador e confiar nele e restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Pela fé. Fé é confiança, fé é crer. Uma moeda de dois lados. E agora precisamos habitar nele. Precisamos seguir as suas instruções, receber a sua palavra, receber as suas promessas. Habitar em Cristo é o regar pela palavra de Deus, é o orar, ter a comunicação aberta com o Senhor Jesus, recebendo e pedindo. E nós vemos também que precisamos depender dele para tudo. A verdade é que nós somos fracos, pobres e necessitados. É por isso que nós somos tentados. Nós somos tentados porque nós somos pobres,
Porque nós somos fracos, porque nós somos necessitados, carecemos de sabedoria. E Ele quer que nós dependamos dEle para tudo. É Ele quem nos satisfaz. Ele quer nos dar o nosso pão de cada dia. Ele quer nos dar sabedoria. Ele quer nos dar a força de falar: sem mim nada podeis fazer. Mas o ser humano insiste em fazer as suas coisas da sua forma, do seu tempo, do seu jeito, quebra a cara e depois fica perguntando por que tudo dá errado para mim. Nós fomos criados para Deus. O Senhor Jesus é a nossa linha de chegada, mas Ele é a nossa própria vida. E o que Ele quer é que nós o amemos de todo o coração. Ele nos busca, o que o ser humano faz? Foge. Chama por nome, e o ser humano o quê? Foge. É triste ver próprias famílias, onde um só querem um estar junto e o outro não quer estar perto. É triste, mas é a nossa realidade. Mas Deus não desiste de nós. Ele tinha um encontro marcado com esse eunuco. E se nós fôssemos olhar no livro de Salmos, nós íamos ver que esse encontro foi marcado 1000 anos antes, porque ele fala: os da Etiópia cedo me buscarão. Era um encontro marcado. E nós vemos que Filipe anunciou a Jesus, e depois Filipe o conduziu a seguir ao Senhor Jesus. Verso 38, e mandou parar o carro. Nós lemos um pouquinho antes, verso 36, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ele conduziu o eunuco a seguir as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele o levou, ele o batizou, e depois ele seguiu o seu caminho. Filipe foi levado pelo Senhor a outro local, mas nós vemos que ele então não somente o conduziu a Cristo, mas ele o instruiu em como seguir as palavras, as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho de um evangelista. Então, nós somos chamados para a grande comissão. A missão é do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Eu sou só uma faxineira, você é chamado a fazer a obra de evangelista. Eu sou só o presidente de uma empresa, você é chamado a fazer a obra de evangelista. Eu sou, coloque o que você quiser. Cada um de nós que já aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tem uma comissão, o de pregar o evangelho a toda criatura. O nosso papel é anunciar. O do Espírito Santo é convencer, e o de Jesus Cristo é salvar. A nossa comunicação tem que ser eficaz. O pastor Romulo falou perfeitamente hoje pela manhã. Nossa comunicação se dá pelas nossas palavras faladas, pelas nossas palavras escritas e pelas nossas palavras não faladas. A forma com que nós falamos, como que nós agimos. Comunicação não verbal fala muito alto. Então, se eu já vi, infelizmente, pastores ofenderem uma pessoa e depois tentar oferecer um folheto. Reclamar do sanduíche e depois está aqui um folheto, um convite para a minha igreja. Eu já vi pessoas pegarem, amassar e jogar fora, na frente do pastor. Não é só o que a gente fala, é como, é quando. Por isso que precisamos ser genuínos. Então, qual que é a nossa missão?
Qual que é a nossa missão? Na verdade, é nossa comissão. De ser um comunicador eficaz da palavra de Deus e de ser um cumpridor eficaz da vontade de Deus. Não é na nossa própria força que nós vamos conseguir fazer isso. É na total dependência do Senhor. Então precisamos ser, a exemplo de Filipe, obedientes à palavra do Senhor, sermos sensíveis à direção dele, sermos proativos, mas sermos genuínos, genuinamente nos interessarmos, genuinamente nos importarmos, anunciar a Jesus e conduzir pessoas a seguir a Jesus. Mas será muito mais fácil as pessoas nos seguir se nós estivermos seguindo ao Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos um desafio. Se depender de nós, vamos falhar. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para vivermos para o Senhor e para conduzirmos as pessoas ao Senhor. Então, vamos ser comunicadores eficazes da palavra de Deus e vamos ser cumpridores eficazes da palavra de Deus na total dependência do Senhor.